Olha, e ainda falando da Operação Miragem, na qual a Polícia Federal mirou o banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso porque, como eu disse, as suspeitas têm várias semelhanças com o caso Master. Segundo a PF, o banco de Edir Macedo seguiu o mesmo modelo de atuação do banco que causou uma das maiores fraudes bancárias do Brasil. Segundo a investigação, os alvos teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios para esconder a situação financeira real do Banco Digimais. O objetivo seria criar uma aparência de solidez financeira para enganar a fiscalização dos órgãos de controle e tornar viável operações supostamente irregulares. A PF aponta que o banco controlado por Edir Macedo adotou práticas financeiras temerárias e estreitamente análogas às do extinto Banco Master. Segundo a corporação, a instituição de Daniel Forcaro implementou um modelo de captação massiva de recursos, atraindo clientes a partir da emissão de certificados de depósito bancário e CDBs, com taxas de retorno muito superiores às praticadas no mercado. A PF ainda afirma que essa captação não tinha lastro e dependia da expectativa de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, que foi criado para proteger investidores em caso de quebra do banco. Segundo a polícia, isso mostra que a gestão usou essa garantia para atrair dinheiro, esconder um passivo e transferir o risco para o sistema financeiro. A gente está ao vivo com a economista da FGV, Carla Bene, que vai nos explicar melhor como se dá essa semelhança entre o Banco Digimais e o Banco Master. Carla, muito obrigado por ter você de volta aqui no Agora Metrópolis. E os dois bancos, eles cresceram apostando em CDBs com juros acima da média. O que isso quer dizer e por que é tão arriscado? Obrigada pelo convite, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa tratar aqui é um chamariz. E o chamariz é, faça um CDB que vai render muito mais do que 100%. Nenhum banco de primeira linha, nenhum grande banco te paga mais do que 100% do CDI. Então, você tem hoje toda uma sorte de bancos digitais que, na verdade, nem entram dentro da categoria de banco, né? São fintechs, que tem uma regulamentação, digamos assim, mais frouxa, que agora realmente esse problema está vindo sério para o Banco Central, porque a regulamentação ela é mais solta e isso daí está acarretando nessa quantidade de problemas. E o grande problema é o chamariz. Coloque o dinheiro aqui no banco qual, XYZ, tanto faz o nome do banco, você vai 115, 120, 130% do CDI e você tem a garantia do fundo garantidor, ou seja, que até 250 mil conosco, que se der qualquer problema, o FGC te garante. Então, eu acho que esse chamariz que é usado no Master, foi usado nesse Digimais e ainda é usado em outras instituições, eu deixaria sempre esse alerta aí. E faz parte da própria organização dos bancos colocar ali que o FGC pode sim aparecer em um momento caso haja a liquidação desse banco. Mas qual é o papel do FGC nesse modelo de captação que foi sendo feito pelo Master e também estava sendo feito pelo Digimais? Porque apesar do fundo ter sido criado para se dar uma garantia, ela não pode se tornar de fato uma garantia real para que o investimento dê retorno, certo? Certo, exatamente. Inclusive, a questão o Banco Central tem deixado essas instituições chegarem nesse nível de risco. Esse daqui é que é a grande questão. Como que o relatório da Polícia Federal e o que foi observado aqui, o que foi, inclusive, apontado para essa operação de hoje, são várias operações irregulares, várias operações fraudulentas, inclusive até financiamento de carro que tinha registro de roubo. Então, assim, é muito sério nesse sentido da regulamentação. Então, o FGC, ele é importantíssimo, mas ele, exatamente isso, ele é uma cota que as instituições fornecem e em caso de, você pode usar. O que você não pode fazer é uma sorte toda de fraudes, garantindo que, na dúvida, você use o FGC. Por isso que as leis e as regulamentações do Fundo Garantidor, elas vão ser alteradas agora, porque o Banco Central precisa, e já fez isso, exigir mais garantias. Conforme você vai aumentando o risco na sua emissão de CDBs, você tem que fazer um aporte maior para o FGC, o que acaba compensando essa taxa maior
e fazendo com que a instituição não pague tanto. Então, essa é uma nova movimentação do Fundo Garantidor de Crédito, porque a gente, se bobear, de mês em mês a gente começa a ter um anúncio desse banco digital fraudulento. Inclusive, essa sua pergunta me faz criar essa dúvida. Como é que essas mudanças vão fazer com que o investidor não confunda mais a proteção do FGC com essa ausência de risco que muitos bancos ofereciam? O risco ele vai existir para qualquer um que aplique mais 250 mil, porque o FGC garante até 250 mil por CPF, por instituição, para algumas operações, né? CDB, RDB, saldo de conta, poupança, LCA, LCI, letra de câmbio. Fundo de investimento está completamente fora disso, por exemplo. Então, sabe aquela frase antiga? Quando a esmola é muito, o santo duvida? Então, a gente precisa pensar nisso. Quando a gente vai fazer uma aplicação ou tomar uma decisão com o nosso dinheiro, a gente tem sempre que assentar isso num tripé: liquidez, segurança e rentabilidade. Quando a rentabilidade é muito alta, a gente precisa tomar cuidado com a solidez da instituição. Por que estão me pagando tanto para um valor hipoteticamente baixo? Porque até 250 mil para a ótica do mercado financeiro é um valor baixo. Nenhum banco grande no Brasil, que é os chamados bancos de primeira linha, vai te dar 100% do CDI, 120, por exemplo, para você aplicar até 250 mil. Por que esses bancos estão dando? Na verdade, são fintechs, né? Por que elas estão te dando? Então, a gente precisa começar seriamente a desconfiar, mesmo que seja alguém que te recomendou, é o primo, é o amigo, ou aquela frase perigosa: está todo mundo aplicando. Bom, também estava todo mundo aplicando no Master, todo mundo aplicando no Will Bank. Carla, além dessa rentabilidade muito alta, quais seriam os outros aspectos que devem acender um alerta de sinal para o investidor? Eu acho que a rentabilidade alta é a primeira, é a mais fácil para você observar, porque para quem está de fora é muito difícil saber o que acontece internamente no banco. Se o Banco Central não soube ou demorou para saber, imagine a gente, né? A gente não acompanha balanço, não sabe se tem fraude no balanço que é apresentado para o Banco Central. Então, eu acho que a primeira recomendação é justamente essa, onde você olha a rentabilidade da operação e ela está muito elevada e há algumas promessas muito fantasiosas, sabe? Coloque aqui, você vai ter uma rentabilidade maior, porque ano passado a rentabilidade foi de tanto. Então, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Carla, a gente vive num país que ainda tem muito receio em investir. Eu já ouvi, inclusive, de várias pessoas, por conta do caso Master, a brincadeira de dizer que parece que realmente guardar o dinheiro debaixo da cama é muito mais rentável, entre muitas aspas, do que deixar em bancos como esse. O quão casos como o do Master e do Digimais deixam de lição para quem não tem tanto dinheiro, mas quer investir esse pouquinho que guardou? Primeiro, a gente não pode usar isso como um trauma, digamos assim, porque até no caso Master, as pessoas receberam o dinheiro dos seus investimentos em CDBs, em RDBs, mesmo demorando aí uns 3 meses, elas acabaram recebendo. Então, esse trauma, digamos assim, entre aspas, ele não pode te impedir de você fazer aplicações, ou de você guardar dinheiro, ou de achar que então nada vai funcionar, eu vou gastar e viver o presente. Não, essa parte não. Eu acho que isso deve ser um exercício pedagógico onde você desperte o interesse em realmente entender um pouco mais, estudar mais e ver operações mais seguras, né? Você tem, por exemplo, as operações no Tesouro Direto, que são as operações mais seguras do país. Você pode aplicar num tesouro que paga toda a rentabilidade da taxa. Então, são operações, inclusive novas, recentemente lançadas pelo Tesouro Nacional, dentro da plataforma do Tesouro Direto, que as pessoas podem aplicar com extrema segurança, porque afinal de contas é o Tesouro Nacional, e a partir de R$1 é justamente algo para te ajudar a ter uma reserva de emergência. Então, eu acho que querer estudar mais, buscar mais informações, eu acho que esse é o grande passo.
E para a gente finalizar, você já tinha dito mais cedo que essa prática pode estar acontecendo em outros bancos. Quais os riscos para a nossa economia como um todo, caso esse modelo de negócios ocorra em mais instituições? A gente teve um probleminha com a internet da professora Carla Bene. Voltou. Professora, a senhora chegou a ouvir minha pergunta? Desculpa, eu não ouvi a sua pergunta, mas você ouviu a minha resposta até o Ouvimos final? a resposta final, ela veio completinha, não se preocupa. O que eu estava trazendo é que nós conversamos anteriormente de que essa prática pode estar acontecendo em outros bancos. E aí é uma pergunta mais abrangente. Quais seriam os riscos para a nossa economia como um todo, caso esse modelo ocorra em mais instituições? Essa agora do Digimais, digamos assim, é mais uma, né? O Banco Central está atento, já fez anúncios a esse respeito, já anunciou mudanças no Fundo Garantidor de Crédito e a gente tem uma solidez. É importante que a gente tome cuidado aqui, essa sua pergunta é maravilhosa, porque a gente não pode pegar esses casos, por maiores que sejam, no caso do caso Master, porque tem envolvimento político muito intenso, e jogar todo o sistema financeiro fora, de maneira nenhuma. O Brasil tem um sistema financeiro sólido, ele tem um sistema financeiro que obedece todas as regras de Basileia, que são acordos fechados entre os bancos centrais do mundo. O que nós estamos observando são instabilidades, sim, e em instituições menores, em instituições digitais. E Só porque eu estava louco para ouvir a resposta completa da professora Carla Bene, que é sempre maravilhosa, sempre on point, sempre traz informações maravilhosas a respeito da economia brasileira, mas o importante é que ela está sempre por aqui, então qualquer novidade a respeito desse caso, a professora Carla Bene volta, comenta mais com a gente. E olha, você que está no